comemorou-se aí no Brasil o Dia Mundial da Saúde, segunda-feira. Até no vídeo anterior aí que eu postei na Assembleia Legislativa, fomos lá mais uma vez. Porém, dessa vez a gente foi lá em apoio, em prestígio ao presidente parlamentar de Medicina do Estado do Paraná. Porque a saúde é um tema que nos interessa e interessa bastante. Então, nós, como cidadãos brasileiros, que sabemos dos nossos direitos, sempre quando tem um projeto de lei ou uma data tão especial assim, é nosso dever e direito de estar nas câmeras com os nossos representantes, pois é de lá que saem as leis, é de lá que eles nos representam. E se a gente não estiver lá para ver de perto, para verificar, depois não adianta a gente reclamar mais. Então, eu gostei bastante. Aproveitei também lá o momento para falar sobre meu pai, Natal Guimarães. No Juntos por Natal Guimarães, estamos aqui mais uma vez atualizando aí o quadro. Foi passado lá na Assembleia Legislativa, nesse dia. Foi assinado 15 medidas estratégicas para melhoria da saúde no Brasil, ao qual mais de 50 entidades assinou, inclusive nós, que será encaminhado para as autoridades da República do Brasil, ou seja, para o ministro de Saúde, para o nosso atual presidente aí da República e para as diversas autoridades da República. E esperamos sim que seja aprovado, porque são medidas muito boas, medidas para todas as áreas aí da saúde, não só para a melhoria da saúde em si do SUS, porém também para melhoria em prol dos médicos, principalmente os médicos aí que estão aí no particular. Esperamos que também resolva o problema deles, porque os médicos concursados públicos ganham um pouco mais. E os médicos que atendem pelo hospital, aí atende no particular, que depende de hospitais particular, a gente vê que ganha um pouco menos. Enfim, independente de qualquer coisa, eles escolheram a profissão e eles exercem, sim, com soberania, devem, né? Exercer, independente de qualquer coisa, tratar nós, cidadãos, em direitos iguais. Aproveitaram também um momento lá na Assembleia Legislativa para homenagear a todas as entidades que trabalham nas comunidades em prol da saúde. Então, nós aí do POD, como eu sou representante do POD, a presidente do POD, como muitos sabem, em nome de todos os membros, a gente foi homenageado, pegamos lá o certificado, enfim, porque a gente presta serviços voluntários em prol da saúde mental das pessoas aí e toda a comunidade. Quero deixar bem claro aqui na live que eu não fico idolatrando nenhum artista, eu não idolatro artista, independente se ele é um artista secular, se ele é um artista gospel, eu não idolatro nenhum e nem acompanho muito. Vi um noticiário, uma polêmica que está rolando aí com a Jojo Todinho e uma outra artista aí. E sobre justamente isso, saúde é um tema que me interessa muito. Está a maior briga e a maior polêmica entre elas falando sobre o SUS. Vamos falar de SUS? Sim, o SUS é o maior sistema integrado de saúde gratuito, que ele é lindo no papel. Nossa, perfeito. Projeto magnífico. Aqui para responder uma pergunta que a própria Jojo Todinho deixou no ar. Eu gostei bastante e quero pedir mais uma vez a ajuda de vocês, como vocês já têm me ajudado até agora. Quero que você compartilhe mais uma vez essa live para nos ajudar. Que você curta essa live, que você comente, nem que seja com um oi aí essa live ou um amp que seja. É muito importante, porque como eu venho dizendo desde o início e continuo dizendo e vou continuar dizendo,
Essa luta aqui já não faz mais parte só do meu pai, Natal Guimarães. Essa luta é para você aí que está do outro lado, que tem um pai, ou que tem uma mãe, ou que tem um filho, independente de qualquer coisa, você tem uma família, você tem um amigo, você não é sozinho neste mundo, e mesmo que você for, você tem Deus do seu lado. Então, essa luta aqui já é uma luta em prol do povo, porque assim, no próprio hino nacional, diz assim, tem trechos, verás que os filhos teus não fogem à luta, e é exatamente isso que a gente vem fazer. Nós, cidadãos brasileiros de bem, que todas as eleições votando, que é nosso direito de voto e nosso dever também, porque se a gente não vota, tranca o nosso CPF, não exerce essa cidadania de votar, se você odeia político ou deixa seu voto nulo ou em branco, vai para quem está ganhando, enfim. Então, a gente que não exerce a nossa cidadania, a gente não pode depois nem reclamar. Nem reclamar. Eu gostei de falar de política, vocês nunca me viram falando aqui de política, mas, enfim, não tem como eu não falar, porque tudo é em prol, tudo que regem aí as leis, e graças a Deus a política, não a politicagem, é que hoje a gente tem uma sociedade um pouco melhor, é que hoje a gente tem aí a polícia para nos defender, é que hoje a gente tem os juízes para nos defender, é que hoje a mulher tem o direito ao voto, é que hoje a mulher tem o direito ao trabalho, é que hoje tem muitas pessoas que lutam em prol da violência da mulher, é que hoje a gente tem o SUS no Brasil e etc, etc. Avançamos muito. A política, ela rege a educação, a segurança do nosso país, a saúde, enfim. Mas a gente não pode se conformar, porque ainda falta e falta muito. Por que falta e falta muito? Porque muitas pessoas, por causa de políticos corruptos, por causa de políticos mentirosos, estão desgostados com eles, e aí fica generalizando e culpando todo mundo, e o nosso país está nessa situação do jeito que está, não melhora, por causa de alguns que são a minoria. E como eu já disse, quando eu estava lá na frente do Hospital Angina Caron, nós somos milhões. O nosso país é um país rico, é um país forte e tem milhões de pessoas no mundo. E quem governa ele é uma minoria. E graças a Deus, e dentro dessa minoria, tem mais uma corja de minorias ali, que são uma minoria corrupta. E a gente não pode continuar sendo omitido, pressionado e oprimido por essa minoria. O Jô deixou uma pergunta lá para responder quanto tempo que você aí, e eu faço essa mesma pergunta para você agora, quanto tempo que você está com um paciente, quanto tempo que você está com uma pessoa que está precisando do SUS, quanto tempo que você mesmo que está me assistindo está na fila do SUS, quanto tempo que você está esperando uma cirurgia. Diga para mim há quanto tempo você está na fila do CISREG, aguardando por uma cirurgia. Diga para mim há quanto tempo você está aguardando um atendimento ou marcarem seu exame. Diga para mim há quanto tempo você está precisando, esperando por um laudo. Diga para mim, será que você conseguiu aquele remédio que você muito precisa e não pode viver sem ele? Diga para mim. Eu estou desde outubro lutando e esperando sair uma vaga de cirurgia para o meu pai desde outubro. Eu quero dizer para você, Jojo, que faz mais de 3 meses que o meu pai está esperando uma vaga de cirurgia. Muito mais, desde outubro. E faz mais de 3 meses que ele está com infecção. Desde outubro, ele está com uma bolsa, sonda vesical, porque ele não consegue fazer xixi. Desde outubro, ele está esperando uma vaga para fazer a cirurgia da próstata, porque ele está com a próstata alta. Desde outubro, meu pai vem cada dia mais piorando. Ele está inchado. Pena que ele não está aqui agora, nesse momento, para eu mostrar para vocês ele na live, porque eu sempre mostro rapidinho ele tiro da live. Mas, enfim, vai ter outras lives. Pode ter certeza disso, porque eu não vou desistir de lutar. Desde outubro, ele está com a bolsa, por causa dessa bolsa, ele está com infecção. Está inchado, está saindo caroço no corpo, enfim. Só que esse inchaço que ele tá não é só por causa da infecção e não é só por causa da bolsa, não é só por causa da próstata, é por outros motivos. Por motivos cardiológicos, inclusive, que eu só consegui uma consulta para ele de cardiologia brigando, enviando e denunciando para o Ministério Público.
Aí ele precisa de um retorno para o cardiologista, que foi marcado para o mês de maio. Mesmo o médico colocando na guia emergência. Ele está na fila de cirurgia já há mais de 3 meses, mesmo estando escrito como prioridade. Porque não me deram nem data para fazer a cirurgia ainda. Esse negócio dos defensores do SUS vir falar que é tudo maravilhoso e não sei o quê, porque essa aí é a polêmica que está gerando entre elas. É ótimo. O SUS é bom, não estou aqui para falar mal do SUS. O SUS é maravilhoso, sim, na teoria. Diga para mim, ele funciona? Não. O SUS seria maravilhoso, sim, se ele fosse usado na prática. Porque na prática, quando você precisa de uma cirurgia, se você não tiver dinheiro no Brasil, você morre. Ou se você não tiver quase morrendo, eles não fazem nada. Meu pai, nesses últimos meses, ficou internado 4 vezes. Na última vez, ele ficou internado no Hospital do Rossio. Lá no Hospital do Rossio já era para ele ter feito essa cirurgia e não fizeram a cirurgia nele. Teve tanta negligência nesse lugar que eles mandaram meu pai para casa sem a bolsa de sonda vesical de demora. E aí ele chegou em casa e ficou desse tamanho de inchado e eu já levei ele quase morto para o hospital de novo. Daí eu deixo uma pergunta no ar para esse hospital. Da onde foi que erraram? Que o médico não viu que ele precisava usar a bolsa, que o médico não viu que ele precisava de uma cirurgia, que a enfermagem também não viu. Deram alta sem verificar que ele precisava ir para casa sem a bolsa. Então, é isso aí que a gente vem aqui lutando. Aí, para poder agilizar, eu fiz uma vaquinha online, como vocês sabem, está aí no feed. Quase todos os dias eu coloco para vocês nos stories para ajudar. Eu agradeço mais uma vez cada um de vocês que ajudaram aí, que se quebrantaram, que se comoveram com o estado do meu pai, que estão vendo que isso aqui não é briga política, porque eu não estou em partido nenhum, eu não sou ligada à política, não tenho ligação com partido nenhum. Isso aqui é apenas uma indignação, é uma revolta minha, porque eu não aguento mais isso daí. Até quando? Até quando? A gente vai voltar, até quando a gente vai ficar nessa esperança que vai mudar, que vai mudar, que vai mudar nosso país, que a saúde vai melhorar, que nas eleições está os políticos falando, que estão na nossa porta, pegando a nossa mão, dando tapinha nas nossas costas, e falando, e prometendo, e mentindo que a saúde do país vai melhorar, e a saúde até hoje não melhorou. Então, chega, essa é a minha indignação. É uma vergonha isso. Eu moro em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Curitiba, ela é considerada como uma cidade modelo. Mas eu quero saber qual o sentido do modelo. Pode ser nos ônibus aí, que é muito legal, é muito bom, no urbanismo e tudo mais, mas saúde de modelo não tem nada. Porque eu escutei lá na Assembleia segunda-feira que as cidades pequenas tá bem difícil, os médicos não querem trabalhar e etc. Legal, com certeza deve ter algumas cidades que sim. Só que eu sei de cidade do estado do Paraná que a fila de cirurgia está zerada. Está zerada. Então, assim, cidade pequena do estado do Paraná está zerada a fila de cirurgia. E cadê a cidade modelo? Nossa, cadê Curitiba que não zera essa fila? Porque tem pessoas de todo o Brasil que vêm consultar a nossa cidade modelo nos nossos hospitais e tem que vir mesmo. Só que acontece que daí acaba tirando a vaga para a gente que mora aqui. Só que assim, as pessoas que vêm de fora têm que mesmo consultar.
Só que daí, isso aí é uma situação que os nossos governantes, que o ministro, que o presidente, que o vice-presidente, enfim, para quem é a classe que nos representa, os deputados federais, quem é responsável por isso aí, porque eu não sei muito ainda, porque eu não sou política, como eu já falei para vocês, quem tem que saber tudo isso aí é advogado e político, não sou eu. De momento, né? Disso eu sei, que a gente paga imposto até de uma caneta assim, ó, e uma bala. Então, por que eles não pegam os nossos dinheiro de impostos e constroem mais hospitais nessas regiões que não têm hospitais? Cidade pequena, por exemplo, uma cidade do interior, ou pegam os hospitais que já existem, que já tem um bom espaço, e fazem mais prédio lá para atender essa demanda aí do SUS. Por que eles não pegam o dinheiro dos nossos impostos e pagam um pouco mais, aí aumenta o salário dos médicos, para os médicos trabalhar mais, para contratar mais médicos? Não dá mais para a gente pegar e ficar de braço cruzado olhando os hospitais da nossa região cheio e vindo pessoas de fora para os nossos hospitais, que eles também têm que ser atendidos, porque eles são pacientes, e principalmente porque eles são seres humanos e são vidas. E nós que moramos aqui não podemos ser atendidos porque não tem vaga, porque está cheio. Né? Por que está cheio? Porque está faltando hospital. Por que está cheio? Porque está faltando UPA. Por que está cheio? Porque está faltando médico. Por que está cheio? Porque enquanto está faltando hospital, enquanto está faltando UPA, enquanto está faltando médico, eles estão fazendo festa com o nosso dinheiro, eles estão viajando, eles estão entrando um monte de tipo de polêmica que eles não deveriam entrar. Está rolando uma polêmica aí, porque no Brasil tem o SUS e nos Estados Unidos não tem, vários países aí da América Latina e mundialmente não tem, não sei o quê, não sei o quê. Para que falam isso? Para a gente se conformar com o nosso SUS? Eu não moro nos Estados Unidos, eu não moro em outro país, eu moro no Brasil. E é no Brasil que eu exijo que o SUS funcione, porque tem uma lei, tem uma carta magna, tem uma lei constitucional. A lei de 1988, ela garante para mim e para você que a gente pode recuperar a saúde, que ela nos garante que todo cidadão brasileiro tem que ser tratado igualmente um com o outro e tem direito à recuperação da saúde. Só que isso aí é na teoria, porque na prática isso não está funcionando. Então, assim, eu recorri a todos os órgãos que eu podia recorrer. Eu recorri à Secretaria de Saúde, eu recorri ao Ministério Público, eu recorri à Assembleia Legislativa, eu recorri ao presidente de Medicina do Estado do Paraná, o senhor deputado, eu recorri ao deputado mais votado de Curitiba, se vocês querem saber, vocês pesquisem aí para saber qual que é. Eu recorri ao prefeito da minha cidade, eu recorri ao prefeito até de outra cidade. E não tive resposta até agora de ninguém. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar a boa vontade desse povo e correr um grande risco de perder meu pai? Não dá, não posso, né? Então, assim, ultimamente eu estou mais cuidando dele do que trabalhando aqui. Como vocês sabem, eu só atendo do estúdio quando não estou no hospital, quando não estou correndo atrás de alguma coisa com ele. Meu pai ganha um salário mínimo e, para ajudar a situação, a última vez que eu levei meu pai para consultar no Hospital Angelina Carol, a última não, na penúltima vez foi o dia que ele foi fazer o exame de ressonância magnética, que foi uma luta lá e a gente conseguiu conquistar. Quando eu estava chegando perto do hospital, para ajudar, o único meio de locomoção, porque quem mora aqui sabe que eu moro em Colombo, que até o Hospital Angelina Carol, os ônibus é um caos para você chegar até esse lugar. Ou você vai de ônibus, ou você vai de Uber, ou você vai de táxi. Ou você vai de carro próprio. Então, eu estava indo de carro, quando eu estava quase chegando lá, a bomba do meu carro estourou, a bomba de óleo, meu carro quase pegou fogo para ajudar, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada com a gente. Enfim, meu pai quase perdeu o horário do exame, porque teve esses transtornos, tive que chamar um Uber para ele e eu estou a pé desde então. Por quê?
Como ele rodou um pouco sem óleo, deu uma travada no motor do carro e vai de 6 a 9 mil reais para fazer esse motor. Sinceramente, se eu tivesse 6 mil reais a 9 mil agora em dinheiro entre meu carro e a cirurgia do meu pai, com certeza eu pagaria a cirurgia do meu pai. Então eu tenho uma escolha. O carro está na garagem, não vou arrumar por enquanto, estou a pé e para ajudar aconteceu isso daí. Então, hoje, meu pai está cada dia mais inchado. Hoje eu vi que ele está um pouco mais inchado. Eu agendei a cirurgia dele hoje, em particular. Como a gente vai pagar? Com a vaquinha online, que vocês ajudaram até agora. Só que a gente não conseguiu ainda nem a metade da vaquinha online. Ou seja, vamos pegar o restante que vai faltar e vamos parcelar. Aí meu pai vai pagar essa cirurgia com um salário mínimo. Então, a cirurgia, a gente vai pagar à vista daí. Vai usar o dinheiro que a gente tem da vaquinha online. Vamos usar mais um dinheiro porque uma pessoa, graças a Deus, nos emprestou esse dinheiro para a gente pagar à vista. Estou aqui, ó, com o orçamento do hospital. Então, se a gente fosse fazer parcelado, o valor sairia esse valor aqui, ó, da enfermaria, R$ 8.204,81. Aí vamos fazer à vista, porque uma pessoa, graças a Deus, nos emprestou o que faltava, só que a gente vai pagar para ela. Então, meu pai lá, com um salário mínimo, vai parcelar esse valor, né, para poder recuperar a sua saúde. Então, gente, vocês acham que isso é justo? Vocês acham que isso é justo? Vocês acham que uma pessoa que trabalhou a vida inteira, pagou seus impostos certinhos e ainda paga, o senhor de 63 anos aposentado com salário mínimo, um cidadão que exerce seu direito de voto, perdeu a sua saúde trabalhando, que quem conhece meu pai sabe que até esses dias ele trabalhava de pedreiro? Vocês acham que isso é justo? Então é essa pergunta que eu deixo para vocês no ar. Isso aí é você e eu que pode mudar. Por isso que é muito importante vocês compartilhar essa live. Eu tô aqui dando minha cara a tapa, mostrando meu rosto aí nas redes sociais, mas tem gente que tá numa situação pior do que meu pai e não tem ninguém para lutar por ele. E a cada 4 anos que você volta aí para prefeito, para vereador, você é trapaceado e fica escutando a ladainha deles. O ano que vem é um ano que vai ter eleição de novo. Eu vou deixar, daqui uns tempos, o nome de todas as pessoas que eu tentei ajuda e não consegui. Então, quando vocês votar, por favor, vocês votem direito e pensem certo. E não deixam ser enganados. E não deixam acontecer com vocês, mais uma vez, e continua igual aconteceu lá com o povo de Israel, e não troca seu voto por migalhas. Tem muita gente, infelizmente, que eu já vi com os meus olhos, que vendem os seus votos a troco de uma cesta básica, que vende seus votos a troco de 50, 10 de gasolina. Eu quero ver se depois eles estiverem ganhando seus altos salários, e eles mesmos aumentando seu salário. Eles... deputado, vereadores, presidente, ministro, prefeito, enfim, tudo eles, essas autoridades aí que deviam estar nos representando, eu quero ver se depois eles vão, quando você precisar do SUS, igual meu pai está precisando agora, se eles vão te ajudar. Porque até agora, ninguém me ajudou. Ninguém. E eu falei pessoalmente, além de falar com eles por Instagram, por internet, por telefone, eu ainda fui na Assembleia pessoalmente, falei com eles e tem vídeo gravado e vocês viram aí. Então, assim, se eles não ajudou, não tiveram nem um pingo de misericórdia de mim, meu filho, de você também não vai ter, não. Então, pensa muito bem quem vocês vão colocar o ano que vem e nos próximos anos. Não deixa ser trapaceado de novo, não, tá? Porque a cesta básica que vocês ganharam, não falando todos, mas de alguns, aí, a cesta básica e os litros de gasolina não dura para sempre, não. Um dia a sua cesta básica
e o seu combustível aí acaba e você fica chupando o dedo. Os nossos direitos é muito e muito e muito mais do que isso. Parem de vender o voto de vocês por migalhas. Parem de ser omissos. Parem de ficarem brigando e idolatrando autoridades aí, vereadores, prefeitos, deputados, ministros. Parem de idolatrar esse povo e vão idolatrar Deus, não esse povo, porque só Deus pode te ajudar quando precisa. Porque eles não são rei, não são Jesus, não são ninguém para vocês estarem idolatrando esse povo. Eles são apenas pessoas que estão servindo a nós e quem está pagando o salário deles é eu e você. Então vamos parar, vamos abrir nosso olho e parar de idolatrar essa gente que são servidores públicos, em trabalhadores e pessoas, e é homem, idolatrar quem realmente precisa ser idolatrado, que é o nosso Deus mesmo, só Jesus para nos ajudar na hora que a gente precisa. Pensa bem sobre tudo isso que está acontecendo aqui. Eu sou uma minoria, igual eu já falei, sou 1%, sou uma pessoa só que estou tentando aí lutar pelos nossos direitos e estou mostrando aí a realidade, o que acontece, que estou tendo coragem de vir aqui na mídia falar para vocês o que está acontecendo, a vergonha, que estou tendo a coragem de dizer que a Constituição Federal está sendo ferida, porque meu pai está até agora sem data prevista pelo SUS para fazer cirurgia. Mas é engraçado que, olha bem, no mesmo hospital que não tem vaga com o mesmo médico que eles alegam que não tem vaga pelo SUS, nesse mesmo hospital, pelo SUS não tem vaga, não tem nem data para fazer cirurgia. Só que para fazer particular tem vaga. Então, olha que engraçado. A semana que vem eu consegui marcar particular com o médico do SUS. Então, gente, o que é isso? Que palhaçada que é essa? No SUS não tem vaga, mas particular tem. Mas particular tem. Então, que legal, né? Parabéns para o nosso belíssimo SUS, para os nossos belíssimos representantes. Compartilhe o máximo que vocês podem mais uma vez. Essa live, quem sabe, chega aí a Jojo todinho e seja respondido a pergunta dela, porque eu tô vendo que tem gente aí que tá descascando ela e ela tá falando uma grande realidade, não porque eu idolatro ela, mas porque assim, gente, essa é a realidade. Eu tô respondendo. Quanto tempo nós estamos na fila de espera do SUS? Desde outubro. O SUS, ele está sendo muito bonito na teoria, mas na prática não está funcionando. Para cirurgia não está funcionando. Não está funcionando. E eu não quero saber se fora do país tem SUS ou não, porque eu não moro nos Estados Unidos, eu moro no Brasil. E é aqui que eu vou exigir. E foi para governantes brasileiros que eu votei, não foi para americanos. E outra, fora do Brasil, lá na América, por exemplo, não tem SUS. Só que também não tem corrupto. A minoria lá é corrupta, né? Vocês sabem muito bem, não tem esses altíssimos impostos que tem no Brasil. Então, lá, provavelmente, a maioria tem convênio. Então, aqui no Brasil, quem defende muito o SUS é porque não usa ele. Porque se eu usasse, ia saber da realidade que a gente passa. Então, até a gente que depende do SUS e quando a gente vai usar ele, não consegue, que o próprio médico disse para mim, não fazem cirurgia, eles não atendem emergente porque ele não é uma emergência, ou seja, ele não está morrendo, porque ele não está morrendo. Porque eles deixam chegar no ponto de quase morrer para poder fazer a cirurgia. Veja que absurdo. Daí não adianta mais. O que eles querem com isso? Reduzir a população? Não dá. Não tem condição. Quero deixar aqui na live, quero pedir também a força de vocês, porque vocês sabem aí que tem uma moça, a Débora Rodrigues, que também ela é cabeleireira, que nem eu. Ela se envolveu aí lutando pelos nossos direitos, que é garantido pela Constituição Federal. Ela nos garante que a gente tem liberdade de expressão e também temos liberdade de se opor, ou seja, o que a gente não gosta, a gente tem que ir atrás, mas sem baderna. Então, ela entrou numa confusão aí, lutando pelos direitos dela, pelos nossos direitos. E aí ela subiu lá na estátua
lá em Brasília, e pichou com o batom dela a frase "perdeu o mané". Tá rolando aí em todos os sites e tudo mais. Desde janeiro de 2023, ela está presa. E se ela for condenada, ela vai pegar até 14 anos, se não me engano, de cadeia, de 14 anos ou mais aí. E assim, eu não estou aqui para defender baderneiro, criminoso e tudo mais. Não. Se ela errou, se ela feriu a Constituição, se ela feriu o patrimônio público, que pague a altura disso aí que ela cometeu. Se o Supremo Tribunal vê por esse lado, vê que ela cometeu algum crime, então ela que pague a altura. Mas 14 anos de prisão para uma pessoa que escreveu com batom a frase "mané" numa estátua que foi resolvido o problema com água e sabão, é um absurdo, é uma vergonha. Quero falar aí para o Alexandre Moraes, né, que é ele que prendeu ela aí, que para rever essa sentença, e a gente está reivindicando aí, que tem muitas pessoas que estão reivindicando a anistia, não só para a Débora, mas para todas as pessoas que entraram nessa confusão, porque enquanto essas pessoas estão lá presas, que nem a Débora, ela é uma mulher, ela tem 2 filhos, ela é casada, ela tem trabalho, enquanto ela está presa lá, o nosso dinheiro aqui, que está mantendo não só ela, mas todas as pessoas que estão lá presas. Em vez de eles pegarem e usarem o dinheiro público e dar uma sentença correta para uma situação dessa, se fosse julgado tudo certinho, se não fosse uma briga política que está tendo aí, uma briga política, uma briga de oposição, esse dinheiro que está sendo mantido, essas pessoas que estão lá sendo injustiçadas, está pagando por uma sentença que a gente vê aí que é um abuso de poder, claramente a gente consegue ver isso. Então, sobraria para investir mais no hospital. Então, em vez de vocês ficarem mantendo pessoas inocentes atrás das grades, pega esse dinheiro que vocês estão mantendo, porque para elas estarem lá, tem custos, né? Tem água, tem luz, tem comida, tem salário dos filhos de menor, que a gente sabe quem paga é eu e você, é nós cidadãos brasileiros. Então, que parem com essa palhaçada e dê uma pena à altura, se tiver de pena, porque eu não vou falar, nem estou aqui para defender ninguém, eu não sou advogada, quem tem que fazer isso aí é os advogados, quem estudou direito não sou eu. Mas a gente vê claramente que está tendo uma injustiça, por quê? Será que é correto uma pessoa que escreveu numa estátua, que está lutando pelos seus direitos, que a Constituição Federal garante o direito de expressão, ficar presa desde 2023, se for condenada a pegar 14 anos de cadeia, e os corruptos estar solto, e os ladrão virar presidente? Tá certo? Tá certo isso? Tá certo? Tá certo os ladrão ficar solto? Tá certo os bandidos ficar solto? Tá certo os corruptos estarem soltos? Tá certo os homicidas estarem soltos? Então, gente, eu mesma presenciei um homicídio. Eu presenciei. E até hoje, a pessoa que cometeu esse homicídio não foi preso. Então, assim, isso é um absurdo. É um absurdo. Uma pessoa que apenas escreveu numa estátua, pegar todo esse tempo de cadeia, e uma pessoa que matou alguém não está presa. Então, esse é o nosso Brasil. E a gente vai ficar assim, ó, cruzado os braços, olhando para toda essa situação que está acontecendo no Brasil, até quando? Até quando? É justo isso? É justo? Eu quero aqui convocar toda a classe de cabeleireiro, porque é uma cabeleireira que está sendo presa. Eu quero convocar vocês aí, porque eu sei que tem muitos. Toda a classe de cabeleireiro, eu quero que vocês compartilhem essa live mais por causa disso também. Porque, assim, eu convoco aí toda a classe nossa, que representa a classe de beleza, a classe de estética, que são muitos salão grande que existe. Vamos unir nossas forças. A gente tem uma fama de ser desunido, de ser competição e etc. Isso aí já é uma vergonha.
Porque o sol nasceu para todo mundo e todo dia eu e você temos cliente. Vamos unir as nossas forças, vamos começar aí, pegar e fazer vídeos, estudar sobre o caso dessa Débora aí, que é uma mulher, que é uma trabalhadora da nossa classe. Vamos pegar e vamos colocar uns vídeos aí nos stories, pode me marcar, vamos compartilhar para que isso chegue às autoridades aí do nosso país e resolvam isso, porque isso aí é uma vergonha. Parem de usar o nosso dinheiro público com briga política. Nós precisamos que use, que invista o dinheiro público na saúde, não com briga política. Deixa essa pessoa aí, a Débora e outros mais que se envolveu nessa confusão aí, que já está 23, 24, quase 2 anos, ou passando de 2 anos preso, injustamente. Se tinha alguma pena para pagar, acho que já foi paga. Tem uma reportagem que eu vi ali que ela foi usada até por arma. Que arma, gente? Ela não estava armada com revólver, com nada. Se tivesse lá armas que foi pau, sei lá o quê, para quebrar as coisas, e eu não estou defendendo isso aí, não é correto. Ninguém tem que fazer isso, porque é patrimônio público. Ninguém tem que ir lá destruir nada. Mas lutar pelos nossos direitos, temos sim. E essa própria frase aí que ela falou, escreveu lá na estátua, infelizmente ela fez isso, a frase de uma própria autoridade que falou isso para tirar sarro da cara da gente. Então, isso aí é um absurdo. É um absurdo. Realizei o quadro de novo, a cirurgia está marcada, porque se esperar boa vontade, não dá, do SUS, vai acabar piorando a situação do meu pai, mas será que isso aqui é justo? Um trabalhador, um cidadão que vota como você, nunca cometeu nada, não tem uma passagem pela polícia, não tem nada, mesmo que se tivesse, a Constituição garante de direitos iguais para todos, pagar para não morrer? Esse aqui é o belíssimo SUS nosso que a gente tem, que aí eles usam para fazer política depois, e daí eles usam para mentir para mim e para você. Esse é o nosso modelo. Essa aí é a capital curitibana, modelo. A nossa capital curitibana, modelo, não sei do quê, porque modelo da saúde está bem longe de ser. Então, fica esse apelo aí, que tem cidade pequena que a fila de cirurgia está zerada. Infelizmente, pelo SUS não tem como eu ir lá fazer. Não gostaria de ir, porque eu não moro mais lá, moro aqui em Colombo. Em Colombo, nem hospital tem. E aí, quando chega nas eleições, vão todo mundo fazer live, vídeo, gravar vídeo na frente do hospital e falar que eles estão construindo o hospital e até agora nada, né? Apesar que aí joga uma desculpa que foi o primeiro mandato, mas agora a gente está passando para o segundo mandato. Vamos ver se até no final do segundo mandato realmente saiu esse hospital. Apesar que esse hospital nem foi ideia da atual gestão, nem foi o projeto, nem é deles, é de outras pessoas. Só vocês procurarem na internet que vocês vão saber disso, vão achar aí nas fontes seguras. E também que esse hospital é construído pelo Estado, não é pelo município. Mas independente de quem faça, o prefeito, o governo, o presidente, o que importa é que saia e que atenda a população. Aqui atenda a população, porque aqui em Colombo ainda não tem hospital público. Só está tendo pronto-socorro aí. Aí a gente viu que inaugurou mais uma UPA, graças a Deus que inaugurou. Não sei de quem foi o projeto. O hospital mesmo não tem. A referência da assistência social que fala que o nosso município meu pai tem 63 anos, está com toda essa situação, está inchado, está isso, está aquilo, nunca não teve nenhuma assistência social para vir aqui nem visitar ele. Devia ter vindo. Aí, porque falam que não é emergência, só que a gente está a pé e ele está com a bolsa que incomoda, você que é homem sabe que incomoda bastante. Em novembro, todo mundo lembra da campanha da próstata, mas isso só fica na televisão e na internet, porque na prática não é feito nada. Então, você aí, homem, trate de cuidar da tua saúde, porque meu pai, se ele tivesse cuidado, talvez ele não estava nessa situação, porque as campanhas é muito linda na teoria, porque na prática não funciona, né? Então, gente, é complicada a situação. Não caiam mais em conversa de lobo.
para arrancar a sua lã depois, que a primeira coisa que eles vão fazer depois é aumentar o salário deles e você que se exploda, que eles não estão preocupados, não estão nem aí. Depois você vai no pronto-socorro, uma coisa que é muito básica, as cadeiras tá toda quebrada, se alguém não denuncia, eles não trocam. Aí você vai fazer um eletro no posto de saúde, também tá quebrada a máquina, se você não denuncia, não arrumam. Você vai fazer um exame de xixi, não tem aqueles potinhos descartáveis, que é bem baratinho aquilo ali. Não tem, se você não denuncia, não tem. Não tem omeprazol no posto de saúde, que olha que a farmácia, não sei se agora tem, mas a farmácia, ela fica ali na prefeitura, e não tem nem omeprazol lá no posto de saúde. O remédio da próstata, que é o que todo paciente que tem problema na próstata tem que usar, tem que sair do seu bairro e ir até o centro de Colombo buscar, porque aqui na onde a gente mora não tem, e mesmo tendo 2 farmácias ali onde fica a prefeitura não tem, e isso é um absurdo, porque tem gente que não tem nem dinheiro da passagem para ir buscar. Então, tem todas essas coisas aí para ser vista. Então, é muito importante você denunciar, é muito importante você cobrar, porque você votou para que a cidade melhore. Porque, assim, quem tem que fazer isso é os vereadores, porque o papel deles é fiscalizar esse tipo de coisa. Só que se eles não fiscalizam, então eu e você temos que ser a voz do povo, usar a nossa voz e o nosso direito e cobrar para que eles fiscalizem, para que eles veem o que está precisando, para que eles vão em escola, tem uma escola aí que eu sei, que tem até rato nos bebedouros, para que os vereadores da nossa cidade façam isso, vão lá e vejam esse tipo de coisa que está acontecendo, para que tenha mais segurança nas escolas, para que tenha mais polícia nas escolas, para que se reduza as brigas nas escolas, para que tenha mais medicamento nos postos de saúde, porque a gente paga nossos impostos certinho, para que quando você tiver um projeto social que você está fazendo por amor, pelo seu voluntariado, você não seja perseguido, as pessoas que são vereador não tomem seu projeto, para que as pessoas que se candidatam a vereadores não roubem as suas ideias, porque, meu Deus, é uma vergonha, a cidade nossa é tão grande, tem tantas comunidades aí para serem trabalhado, e a pessoa tem a cara de pau de ir fazer ação social na política, no mesmo local que você foi. Tá, parabéns, é bom, quanto mais melhor, mas a gente vê que é por politicagem, nunca mais pisar ou voltar lá, que é uma perseguição política. Então, assim, gente, isso aí é uma vergonha. Usufruir de projetos, de coisas, de ideias de pessoas que estavam mal e acabaram falecendo. Então, é todo esse tipo de palhaçada que a gente está cansada já. E já estou por aqui com essa gente. É uma vergonha, eu fico triste, até de morar aqui em Colombo. Porque, assim, ó, não se preocupem comigo, vocês que não gostam de mim, de eu estar aqui em Colombo. Porque, gente, isso aqui é uma vergonha. Eu não estou aqui porque quero, não. É porque eu não tenho opção mesmo por enquanto. Porque é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha o que acontece nessa cidade. É uma vergonha as pessoas que eram para nos representar só pensarem no direito deles, no poder, no dinheiro, na politicagem deles. É uma vergonha. Só que, gente, Deus está vendo tudo isso. Até o que eu não posso falar aqui na live, Deus está vendo. Deus está vendo. E todo mundo planta, né, na sua vida. E tudo que você está plantando aí, que você plantou, com certeza você vai colher. Isso aí é certo. Não se preocupe. Um dia você vai colher. E eu espero, porque eu não sou igual a você de coração, que o dia que você começar a colher, o Senhor Jesus, você se lembre de Jesus e que ele possa ter misericórdia da sua alma, para você não ir lá para aquele lugar, né? Eu espero que Jesus tenha misericórdia de você, que ele te alcance. Oro para que Deus te alcance, porque não quero estar nem perto quando a colheita chegar na sua vida. Porque se aproveitar de uma pessoa doente para fazer política, dá nojo. Dá nojo. E você sabe que é verdade. Você que está me escutando aí, você sabe disso. Porque eu sei que você não. Vocês
Tá em todos os vídeos aí que eu posto. Tá em todos os vídeos que eu posto. E eu tô cansada de vocês. Tô cansada. Eu só oro para que Deus tenha misericórdia de vocês. Só isso. Porque eu sei que um dia vocês vão colher. Tudo que vocês estão fazendo. Esse negócio de o meu pai parece assim, ó. Que assim, ó, eu tô esperando a resposta do Ministério Público, gente. Já há quase 20 dias aí já, que eu fui lá pessoalmente de novo. E não tive resposta. Então parece assim que nessa cidade tem algumas pessoas aí que subornam certas coisas, certos órgãos. Aí meu pai que fica pagando por uma coisa que eu nem devo, porque eu nunca fiz nada para ninguém, nunca briguei, nunca fiz nada. Nunca fiz nada. Não sei por que essa perseguição. É que eu nem sou política, imagine se eu fosse. Imagine se eu fosse. Então, eu não sei qual que é o problema. Qual que é o problema de uma pessoa inocente pagar por perseguição. Não sei qual que é o problema desse povo. Então, vocês aí, por favor, vejam muito bem que vocês vão votar o ano que vem, tá? Vejam muito bem quem é que está fazendo as campanhas políticas no ano que vem, e não vendam o voto de vocês, porque a gasolina, a cesta básica vai acabar, tá? Isso aí vai acabar. Mas aí, quando vocês precisarem de saúde, você não vai ter ajuda, não. Nem para fazer um exame. Muito pelo contrário. Vão te perseguir, vão falar que isso aí é coisa do Estado, vão te dar um monte de desculpa. De desculpa, eles têm de sobra. Parece que estudaram para dar desculpa. Não estudaram para dar resposta para o povo. Então, isso aí vocês vão ter um monte. Um monte. Mas, a solução que é bom, ninguém dá. Ninguém dá. Só que a gente ainda não pode perder as esperanças. Porque se a gente cobrar, se a gente unir nossas forças, se a gente lutar, se a gente compartilhar os vídeos que as pessoas estão fazendo para defender a causa não só dela, como de muitas e outras pessoas, e quem sabe a história muda. Quem sabe a história muda. Mas enquanto a gente ficar oprimida, com vergonha, com medo, nada vai mudar. E é isso que eles querem. Querem continuar fazendo a gente de escravo deles. Tá bom? Então fica essa pergunta aí no ar. O SUS para vocês está bom? Comenta aí para mim. Quanto tempo que você está na fila de espera ou tem algum paciente aí que está na fila de espera esperando uma cirurgia pelo nosso belo SUS? Porque poderia estar até pior, né? Tá sem SUS, mas a gente tem quantas pessoas que já morreu esperando e que daí na política eles falam um monte de SUS e ninguém faz nada, né? A gente quer de fato que todo mundo que se candidate olhem pela saúde, porque a saúde é vidas, são vidas, não é bem material, não é um tijolo, não é uma pedra, não é uma caneta, são pessoas, são vidas. Então, olhe para esses pacientes. O dia que eu fui lá no Angelina Caron, eu fiquei com dó. A minha vontade foi de orar por todas aquelas pessoas ali, para Deus ter misericórdia da alma delas, porque parecia um bando de pessoas que já estavam na fila da morte, lá no corredor, de tanta gente, assim, ó, de tanta gente. Porque não tem hospital, não tem leito, não tem vaga, não tem nada. Daí, coitadas, ali no corredor. Talvez tem pessoas ali que estão na fila esperando ir para uma UTI, não tem vaga, vai morrer ali, ó. Vai morrer ali. Essa barbaridade aí que a gente tem que ver nos hospitais, não só ali quanto em outros, que eu já trabalhei em vários hospitais, todos os dias, e eles ficam fazendo festa e brincando com a nossa cara. E ficam brigando e perseguindo quem está fazendo bem para o povo, né? Fica fazendo, quem está trabalhando para a comunidade, ainda tem a cara de pau de perseguir, porque eles acham que a gente é igual a eles, que a gente só quer poder e dinheiro. Claro que não. Não. Vocês não entenderam ainda qual que é a real, né? Que é bem diferente. Aqui é amor mesmo pelo próximo, como a Bíblia diz, e isso aqui é meu ministério. Eu não vou parar, só o dia mesmo que Jesus quiser que eu pare. Antes disso, não. Não adianta vocês trabalhem, porque eu vou para outro lugar se precisar, tá? Eu estou fazendo o que vocês aí não fazem, né? Por amor às pessoas e contando testemunho, que é um testemunho na minha história, inspirando outras pessoas.
Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por assistir. E não esqueça, compartilhe aí, tá? Com o máximo de pessoas que vocês puderem, para ver se a gente muda essa situação do nosso país. E fica a resposta. É justo pagar um trabalhador, um cidadão, o salário mínimo que ele recebe, pagar metade de dívida depois? Porque se não pagar, ele vai morrer esperando pelo belo SUS que a gente tem. Belo SUS, né? Então, é isso aí. Deus abençoe. Obrigado por me assistir.